12 horas 36 minutos, a temperatura 24 graus e 5 décimos, KL Seguros, valor para o que é seu. O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi, invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Parque Hotel Morotim, o local ideal para o seu evento. Tem aqui, no momento em que desconectou o telefone aqui do WhatsApp, a mensagem do Paulo Pereira sobre a questão dos aposentados. Nós vamos voltar àquele assunto lá, não se preocupe, vamos voltar, só que vamos para dar uma vazão a esse negócio aqui. A Glaucia, eu falei, o Paulo Pereira disse o seguinte: eu queria entender o porquê dessa necessidade salvadora para o Brasil para o país crescer. Parece que os aposentados é que estão impedindo o crescimento e o desenvolvimento. Eu estou corrigindo o corretor dele aqui, tá? Porque na verdade está credenciamento, mas deve ser crescimento mesmo. Crescimento e o desenvolvimento. Não seriam as altas aposentadorias pagas aos políticos e seus dependentes? Não seriam os desvios de verbas para a Previdência e que não retornam para a finalidade fim? Olha, a questão da aposentadoria dos políticos, são tão poucos os políticos, ao contrário, é outro fake news. Reza um mito, e aí as pessoas começam a disseminar. Não, de repente se enquadra na categoria de lenda urbana, né? Não sei, eu vi isso, tem até isso agora. Mas o que acontece? Para mim é tudo a mesma coisa. Sabe lenda urbana? Lembra do cara aquele que chegou com a moça, foi levado para o hospital universitário e tal, numa situação complicada? Isso é lenda urbana. Isso é lenda urbana, né? E o lobisomem do meu amigo Adelar Vargas, o que é? Também, mas isso é uma categoria especial. Efeitos especiais. O que acontece, Claudemir, que vai nessa mesma, na mesma toada da notícia falsa, que é o senso comum. O senso comum é um sistema de referências que o indivíduo forma ao longo da vida, de dados, de informações, de identificações, e que servem para ele, no trato do dia a dia, não precisar ficar atualizando a todo momento o que tem que fazer diante de determinadas circunstâncias. Ou seja, o senso comum é uma situação de percepção do mundo e de conhecimento do mundo que é da natureza da nossa relação de vida em sociedade. Só que o senso comum não serve para tudo, inclusive porque há formulações do senso comum que elas são, digamos assim, residuais, arcaicas, tanto das categorias infantis, quem tem criança e conversa com criança observa que as crianças às vezes mistificam, elas não conhecem, elas têm uma fantasia muito grande, têm uma mente ativa e elas formulam causas e consequências das coisas que não se fundamentam. Mais adiante elas descobrem como é que é e trocam. E a mesma coisa em relação à vida da civilização. São arcaicas porque colocaram na cabeça das pessoas que determinadas situações elas são fundamento. E aí... Só que a questão dos políticos ele coloca aqui como circunstancial. Eu preferia pegar no resto da coisa aqui. Isso é do senso comum. Sim, entende que político o fato exatamente é o senso comum, mas é o do senso comum. Deixa eu te dizer, o desvio também. O desvio vai pensar no volume, os grandes devedores da Previdência é um volume muito maior, mas muito maior do que tanto o que os políticos recebem, e eles pagam por isso. Se recebem mais do que deveriam e trabalham menos do que deveriam, bom, isso é outro problema. Mas eles pagam por isso. O desvio também, tem que prender, tem que mandar para a cadeia quem desvia. Mas e quem não paga? Quem fecha uma empresa entra em liquidação, tem um passivo com a Previdência e nunca paga e nunca será pago. Como que é? Como que eu explico isso? Uma parcela considerável do estoque da dívida ativa, referente especialmente à Previdência, é incobrável. Né? Exatamente. Para me valer da Antônio Rogério Magri. Então aí é que entra. Então talvez também se fala muito disso, que tem essas dívidas do ICMS, tem boa parte da dívida que a receber pelo Estado. Ou tu tem débitos que já prescritos, né, que é uma boa possibilidade, se tu fores fazer análise, de encontrar um percentual significativo de débitos prescritos. Tá? E outra parte irrealizável porque os devedores não têm como pagar. Sim.
por N razões, não vamos discuti-las aqui agora. Sim, uma empresa quebrou. E essa situação mesmo da quebra. Né? Dizer, o ativo que ele tem, o prédio, tudo não cobre. E Claudemir, aí fechando essa questão. Só que o gestor público, ele não pode pensar, projetar, digamos, 20, 30 anos, porque ele, no caso da União, e mesmo do Estado, do município, né, ele tem que fazer projeções de longo prazo. Ele não pode fazer projeção de longo prazo pensando na dívida que é passado. Né? Ela é passada, ela tem que pensar como que vai ser daqui para frente. Então, não é pensar que o aposentado é que esteja dificultando o crescimento do país. Não, ele não concorda? Ele também mas eu estou concordando com ele, estou começando a concordar com ele. Exatamente, não é. Então por que penso isso? A pergunta do Paulo. Então, e não é meu parente. Então, para completar, é isso que eu ia dizer. Não é. Ou seja, o problema da Previdência, começa aí. O problema da Previdência não é o rombo que ele tem. É que tem um passivo que não é pago e que não vai ser pago e talvez não seja nunca pago e que esse sim é um problema. Não é o aposentado porque recebe e que, por exemplo, o servidor público continua pagando para a Previdência. Né? Ele se aposenta e continua pagando. É o rentismo. É como ganhar dinheiro. Os fundos de pensão que serão formados através dessa reforma é que interessa ao mercado. É aí que está a questão. Porque daí virá investimento externo para esses fundos e esses fundos vão servir como um grande balcão de negócio, como é no mundo inteiro, até na China, que é comunista e que as pessoas têm pensão, têm aposentadorias dessa forma, serve como investimento. O que me deixa, e eu tenho sido até repetitivo nessa questão, indignado em relação a essa questão da reforma da Previdência, é que o discurso oficial que pretende sustentar a necessidade da reforma mistura as coisas e faz com que haja essa compreensão resultante do senso comum, porque fala em funcionários públicos, falam em servidores públicos, sem identificá-los. Qual é o problema? O problema está no Judiciário, está no Ministério Público. Desse nome aos bois. O problema está nos funcionários públicos estaduais e municipais, desse nome aos bois. E não vai ser uma reforma proposta pelo Palácio do Planalto que vai resolver o problema dos servidores da Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul tem que resolver as suas questões, o Estado de São Paulo tem que resolver as suas questões através dos seus representantes legais, que são os deputados estaduais, e não vai ser o Congresso que vai resolver o problema de Santa Maria em relação, digamos assim, a um fundo próprio, a uma previdência própria, um regime próprio de previdência. Quer dizer, então tem que dar nomes aos bois, tem que dizer. E outra coisa, parar de enganar a população de modo geral com essa história de déficit, com essa história de rombo. Mais uma vez é preciso deixar claro que todos esses valores, quando se afirma que há déficit na Previdência, levam em conta apenas e tão somente a questão das contribuições previdenciárias que compõem o orçamento próprio da Previdência Social, da Seguridade Social, vamos avançar um pouco mais, da Seguridade Social, que é composto, evidentemente, pelas contribuições de patrões e empregados, trabalhadores e servidores. Né? A outra parte, digamos assim, a parte do Estado, independentemente da relação com os seus servidores, a parte do Estado no geral, da Previdência, com o regime geral da Previdência. O Estado entra, porque está lá na Constituição Federal. Vão lá olhar o artigo 194, 195. Está lá, existem duas contribuições sociais criadas com essa finalidade específica de financiamento da Seguridade Social. Uma, inclusive, tem um nome. COFINS. O que quer dizer COFINS? Eu pago todo mês. Contribuição para financiamento da Seguridade Social. Está no nome da contribuição, já diz qual é a finalidade dela. Acontece que essa... COFINS. PIS é uma coisa, COFINS é outra. Também se paga. E a outra é a contribuição social sobre o lucro líquido. Também vai para... Também paga esse negócio. Também é para a Previdência Social. Tendo ou não lucro líquido, eu pago. É para a Seguridade Social. Então, o que acontece?
essas contribuições não integram o orçamento da Previdência, o orçamento próprio da Previdência, elas estão no orçamento da União. Num caixa único. Né? Para usar uma linguagem mais... E aí o que acontece? Acontece que toda vez que é preciso complementar ou suplementar as necessidades de dispêndio da Seguridade Social, vai-se lá no Tesouro, vai-se no Caixa Único, buscar o dinheiro que é da Previdência, não é para o governo gastar do jeito que quer, como acontece atualmente com essa desvinculação das receitas da União. Essa famosa DRU ou DRU, como queira, que é outra safadeza, porque tiram dinheiro da Previdência. Até um dia desse aqui, eu trouxe dados fornecidos, veio, essas informações vieram de quem, meu Deus do céu? Que mandou, eu acho que eu estava até fazendo uma mediação do programa, mandou um decreto de fevereiro com uma destinação absurda de exatamente. Como que tem um déficit se está pegando dinheiro de lá? Tirando a Previdência para jogar na vala comum. 600 milhões. 600 eu milhões. Estava em férias e vi en passant, exatamente porque eu estava em férias. Quando eu estou em férias, eu sou que nem o Renato, nada de atividades. Não, mas aí é que ele entra em atividade. Não. Eventualmente. Deixa assim. Eu nem férias. Não, ele foi fazer curso. Ele não foi fazer exatamente. Tá nas férias, exatamente. Então eu vi en passant esse negócio aí, Candinho, dos 600 milhões. Mas eu não vou me incomodar porque eu estou em férias. Não li o resto da notícia, só vi a manchete. Mas eu sei o que você está referindo. Foi retirada da Previdência para cobrir não sei que rombo lá. E outra coisa que as pessoas não dizem, parece que fazem questão de omitir essa informação, que recentemente houve uma alteração, né, que estabeleceu aquela regra que era dos 90, sim. E que ela tem gradativamente nos próximos anos, vai chegar a 100 pelo menos, né, cara? Então vai ter que completar essa soma do tempo de serviço com a idade, tem que dar 100. Por enquanto, eu não sei se está valendo os 90 ainda, acho que... Não, está valendo. É a idade de contribuição, né? É o primeiro que não foi aprovado ainda isso aí, né? Tu não, tem que esperar um pouquinho, tá? Não, isso aí já foi aprovado. Já foi? Isso já foi aprovado. Não, mas ninguém vai chegar ao 100. Isso já foi aprovado. Ninguém. Quando eu digo ninguém, é a exceção da exceção. Isso é recente, e as pessoas não dizem isso. É 91 esse ano, para ser bem... Então eu sei disso já começou... Vai subindo. Eu sei disso porque eu serei atingido por ela. Quer dizer, inclusive existe um cálculo de uma faixa de idade que eu não saberia dizer agora qual é, talvez entre 50 anos, alguma coisa assim, dependendo do tempo que começou a contribuir, que nunca vai se aposentar. Só queria que vocês prestassem... Porque cada ano que ele chegar, cada ano em que ele completar o pedágio, porque agora nós vamos ter interstícios entre em pedágio. Cada vez que ele chega naquele período, sobe mais 2. Eu queria dizer o seguinte, é bom o pessoal que está na bica para se aposentar, ou a uns 2 metros da bica para se aposentar, que prestasse atenção nisso que o Candinho falou e se informasse. Eu sei porque eu estou um pouquinho adiante da bica. E eu sei. Então esse ano é 91, mas não quer dizer que o ano que vem vai ser 92. Tem um tempo mais. O espaçamento assim não é exatamente anual. Exatamente. É por isso que eu digo que muito dificilmente alguém vai chegar aos 100 aí, porque... Não, mas tu entende assim, tem uma faixa que precisa, que quando ele se aproximar desse período, sobe 2. Isso aí foi aprovado no primeiro governo Lula, se eu não estou enganado. Não, esse é mais recente. Não. Esse é o fator previdenciário, que é o que... Esse sim. É antigo. Não, mas agora, nesse momento, já é assim, dessa mini reforma que teve, em que foram colocadas essa necessidade de tempo e de contribuição que vai mudando... 95. Exatamente. Foi o deputado que relator disso aí foi o Pepe Vargas. Exatamente. Então, o que eu dizia em relação a... Esses são alguns dos aspectos, tem muito mais coisa que a gente pode trazer para agregar o debate, mas para fazer um debate de forma transparente, cristalina, sem omitir verdades, né? Claudemir, mas ainda tem uma colocação do nosso ouvinte, o Pereira, né? Paulo, que faz questão de dizer, meu parente. Por que o país iria desenvolver que necessita disso? Bom, o presidente que tem essa possibilidade, né, o governo federal que tem essa possibilidade de desvincular receitas e ir lá no Tesouro e pegar um pouco do dinheiro, ele não faria mais isso. Então, em tese, sobraria dinheiro. E aí ele colocaria dinheiro no investimento.
um banco de desenvolvimento, enfim, iria subsidiar investimentos de toda a ordem. E aí, isso é que é a ideia, o cálculo que está sendo feito, que é, então, para justificar a possibilidade de quem precisa de financiamento, que hoje está realmente difícil, que o país teria para fazer investimento. É o tipo de investimento que foi muito criticado no BNDES durante muito tempo nos governos anteriores e que agora o presidente, esse que foi eleito democraticamente pelo povo brasileiro, está lá, é legítimo, e ele fez uma declaração de que a Boeing, que se juntou com a Embraer, e que a Boeing agora anuncia que está quebrando, né? E o presidente disse que que o BNDES sim vai ter linha de financiamento para Boeing Embraer. Então, quer dizer, esse é o tipo de desenvolvimento que o país vai ter. O país vende uma empresa brasileira e ainda empresta dinheiro para a empresa que comprou para ela poder crescer. Deixa eu só acrescentar, o que não pode, é óbvio que isso leva a problemas graves, a distorções no sistema. Não pode juiz, é promotor público, é procurador da República, é brigadiano, é coronel, general do Exército, não sei, que se aposentar com 50, se reformar, se aposentar com 50 anos, com 47, com 45. Delegado de polícia, não pode, isso não pode, realmente tem que mudar. Mas então esclareçam, isso que eu gostaria que houvesse alguém com lucidez e percepção e desinteresse em relação a objetivos eventualmente comerciais dos veículos nos quais atuam, que provocasse esse tipo de debate quando entrevistam os representantes do governo. Precisa ter um negócio que está em desuso. Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó, eu tenho duas mensagens aqui. Mas nesse tema não tem nada a ver com isso aí, mas é muito mais importante que isso aí, porque é local e vai impactar em algumas pessoas. Mas tem uma observação que eu ouvi uma entrevista de um general, enfim, era um militar de alta patente, dizendo que o militar, e aí ele não citou o policial, que eu acho que o policial teria nesse momento muito mais, que o militar tem que ter uma diferença porque ele entrega a própria vida. Mas nós somos um país, desde a última guerra, que foi a Guerra do Paraguai, e depois uma participação numa força expedicionária, que são nesse cálculo de que o militar entrega a vida e o policial também. Esse entrega todo dia, praticamente, na rotina. Não, então o cálculo é todo dia. O cálculo não pode ser. Eventualmente está na delegacia. Mas o cálculo. É só o que eu quero dizer assim, ó, não sou contra essa concepção. Eu quero dizer assim, ó, que isso não pode entrar no cálculo. Não pode ser feito um cálculo dessa maneira para que haja esse tipo de diferenciação entre sistemas. Eu já ouvi também, vocês também devem ter ouvido, que são homens esclarecidos e antenados, uma autoridade de nível superior das Forças Armadas, dizer que nessa mesma linha de raciocínio, nós não temos fundo de garantia. Eu também não tenho fundo de garantia. Nenhum servidor público federal, pelo menos, tem fundo de garantia. A não ser os que entraram pela SLT recentemente. Né? Os aposentados não têm. Ninguém tem, o que é isso? Olha aqui, gente, eu tenho duas mensagens aqui, são locais, mas eu acho que elas quase que têm interesse público bem amplo. O Bresolim manda até uma foto aqui e faz um alerta que próximo da RSC, os caras mudam, né? Agora é RSC, tá? Mas é a mesma, essa aí que os caras querem duplicar. 287. Mais exatamente perto a faixa é nova, vamos botar assim, que é mais fácil. Entrada do condomínio Moradas. Novamente uma manada, não sei se cavalo é manada, mas é manada. Uma cavalhada. Manada de cavalos. Uma tropilha. Sei lá. Tem, olha, uns 5 ou 6 cavalos ali pelo menos, solto na rua. É um perigo. Solto de pata, como diz. Solto mesmo. Isso é um perigo, porque, puxa vida. Sim, o trânsito é intenso ali. Não, na entrada ali tem milhares de pessoas que moram ali, boa parte delas vai e volta ao meio-dia, né? Sim. Que é agora.
Inclusive meu amigo Michael Rosário é um dos que mora por ali. Como que tu não tem mas então, ali é uma saída da cidade. Ali tem a universidade, tem a base aérea, ou seja... É mais para dentro, não é bem dentro. Não é bem, pelo que eu estou vendo na foto, é na entrada na entrada, não chega a ser... Mas na entrada do condomínio Morada. É um pequeno distrito. É naquela rua que dá acesso. Mas esse é um condomínio grande, né? É enorme, né? Tem vários ali, enormes. Não, tem além, tem vários condomínios, mas esse mesmo... Tudo acho que são lindeiros. Não sei. Bom, mas enfim, é ali. Então tá aí o pessoal, já que ninguém vai pegar mesmo os cavalos, porque não vai, isso é mais fácil cuidar para a existência deles e desviar deles se possível. O Júlio César Fagundes traz atenção, prefeitura, isso é importante. Meu amigo João Ricardo Vargas, acho que é contigo essa bronca. Ou é contigo ou é com o Francisco, que não é o Arson, Severo, da infraestrutura. Quero relatar um fato acontecido, um fato que acredito seja de interesse de todos, e é aquela faixa de segurança da Venâncio Aires com a praça, no centro. Venâncio Aires com a praça. Na esquina do meu trabalho. É ali. O Candinho deve usar. Isso, a faixa. Tem que usar, né? Eu a uso. Não é que nem os outros, que ficam lá no meio lá do coisa e entre os carros. A 10 metros da faixa. Bom, tá bem. Hoje de manhã uma moto quase me manda para o caixão. O Júlio César. Manda o Júlio César para o caixão. Não sei, eu acho que tu não ia ficar bonito, Júlio César. Ainda bem que não deu certo. Desculpa a brincadeira, mas se a gente não brincar... o pessoal que conduz motos e carros está passando direto, não respeitam a faixa de segurança. Temos que ter cuidado. Será que não é, Júlio César? Eu acho que agora estou tentando interpretar. Porque ali é a sinaleira. Ali há uma sinaleira para pedestre. Há uma faixa de segurança, não tem sinaleira para pedestre. Mas aí é óbvio que a prioridade é da faixa de segurança. Quer dizer, a sinaleira suplanta a faixa de segurança. Quando fecha a sinaleira, está aberto para os pedestres. Eu desconfio que seja um pouquinho lá no meio, lá perto do... Tem mais duas logo adiante. Tem uma na frente da SUCV. Tem uma antes. Exatamente. E uma antes, perto da... Ali é por cortesia. Ali é por cortesia, não, exatamente. Mas depois da esquina mesmo tinha exatamente. Tem uma outra. É só se está apagado agora. Na frente, entre a praça e a SUCV. Frente ao túnel. Ali, isso. Não, entre a praça e a SUCV. É isso aí. Então quem vai na Venâncio, descendo aqui a Venâncio... Aqui é o túnel e aqui é a coisinha. Quem vai a Venâncio, quem vai descendo a Venâncio... Tá? Em frente à farmácia da SUCV. Então é isso que está... Esse aí não tem sinaleira e ali é cortesia. E realmente ali é um problema. Cortesia, ele não quis dizer que é ter graça, viu, gente? Cortesia no sentido de que as pessoas têm que ser corteses. É complicado, extremamente complicado. Quando eventualmente abre o sinal. Exato. Né? Para qualquer pessoa, mesmo quem está subindo a avenida e dobra à esquerda, ou quem vem da Venâncio, e é obrigado a parar. Acaba tendo o meu amigo tem uma faixa, vai ter que parar. O meu amigo Paulo Nedruz faz uma gracinha aqui que me obriga a dar a informação correta. Mas eu só quero botar. O problema não é. O problema não está nas faixas de pedestre, o problema está nos motoqueiros, nos condutores de motos, não os motociclistas, nos motoqueiros. Esse é mesmo. Eu fico impressionado com as barbaridades que eles cometem no trânsito e fico também impressionado. Eles devem ter santos extremamente fortes e protetores, porque era para morrer muita gente. Olha que se Deus existe, era para morrer muita gente aqui em Santa Maria. Olha aqui, ó. O Deus deles deve ser forte. É forte. O Paulo Dutra faz uma gracinha aqui que me obriga a esclarecer aqui o que é RSC. Ele brincou que RSC é porque começa no Rio Grande do Sul e termina em Santa Catarina. Bobalhão. Ou, como se dizia antigamente, bobaião. Na verdade é rodovia, RS o C é concedida. Concedido. É esse o C. E o T eu não me lembro como é que era. Quando era RST eu não sei o que era. Mas o C quer dizer concedida. E agora vai continuar RSC mesmo. Né? Intervalo então, Gabriel. Vamos trabalhar um pouquinho. Tu tá de folga aí, vai trabalhar um pouquinho.